Fala pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e nós vamos direto ao assunto porque não tem como ser diferente, né? Eu estou com um misto de sentimentos, né? Frustração, preocupação, surpresa, estou impactado com essa desistência por parte do Marcelo Marques de ser presidente do Grêmio. Ele retirou oficialmente a sua pré-candidatura. Ele foi no sala de redação da Rádio Gaúcha ao meio-dia, na verdade, já era quase 2 horas da tarde, 1h30 mais ou menos, da tarde dessa quarta-feira. Ele chegou lá, eu conversei com alguns colegas da RBS, dizendo que queria fazer alguns esclarecimentos, ninguém sabia o que ele queria falar. Ok, abriram espaço para ele foi para o ar, começou falando sobre a Arena, os detalhes da compra, os detalhes do funcionamento, quanto isso já era algo positivo e seria ainda mais a partir, principalmente, do ano que vem, e foi indo, e daqui a pouco, sem demorar tanto, ele anunciou que estava retirando a sua pré-candidatura. O caminho estava totalmente livre para ele, depois da desistência do Paulo Calef. O Denis Abraão havia mantido muito mais por uma questão de eleição para o Conselho Deliberativo, né, que vai acontecer agora em setembro, mas também abriria caminho em relação à eleição presidencial. A própria gestão, né, o presidente Alberto Guerra ou alguns dos seus pares dificilmente iriam colocar um candidato. E antes, né, primeiro de tudo, o Antônio Dutra Júnior, que seria o candidato, abriu mão no seu grupo para que neste mesmo grupo o Marcelo fosse o candidato. Por que que o Marcelo Marques desistiu da sua pré-candidatura? Isso gera uma frustração, acho que todos os gremistas praticamente estão com o mesmo sentimento, né? Porque a gente está falando de um cara que tem grana para investir, que pensa diferente dos outros. A gente falou sobre isso, inclusive, num vídeo recente aqui do canal. Ele não é mais do mesmo, muito pelo contrário, ele não foi forjado na política do Grêmio, que muitas vezes é nojenta, né? Muitas pessoas ali que pensam mais em si do que no clube, né? É evidente que não são todas, tem muitos bons conselheiros, mas muitos péssimos conselheiros que pensam mais na gestão do que no clube, né? Então tem muita coisa ruim no ambiente político do Grêmio e no ambiente político, na verdade, dos clubes de futebol em geral do Brasil. Mas é claro que a gente precisa falar mais especificamente sobre o Grêmio. E o conflito político que eu trouxe justamente no vídeo anterior. Lembra que eu falei para vocês sobre a informação que o Marcelo Marques estava querendo construir um chapão, aproximar todo mundo, ele não queria guerra política, ele queria entender o lado da atual gestão, trazerem os caras para o lado do Grêmio, ele não entende que os caras são mal intencionados, ele queria fazer com que até o pessoal do Denis, do Calef, estivessem, de uma forma ou de outra, próximos do clube, tornar o clube algo único e não algo que fosse separado, né? Não é retirar a oposição, né? A oposição faz parte, mas que todo mundo pensasse na mesma linha ou muito perto disso. Ele não conseguiu, nem perto disso. E ele viu com os próprios olhos, no dia a dia, que na verdade ele estava metido em uma guerra, uma grande guerra política dentro do Grêmio. Grande guerra política. Lembra que eu falei para vocês que o Antônio Dutra Júnior e o presidente Alberto Guerra têm uma péssima relação? Pois é, o fato do Marcelo ter sugerido colocar nomes da atual gestão e também outros nomes nesse, entre aspas, chapão, eu que estou usando esse nome, isso pegou muito mal no grupo do Antônio Dutra Júnior, do Odorico Roman, que era o grupo que o Marcelo Marques estava inserido. Pegou muito mal mesmo. Essas pessoas, elas queriam outros grupos, não só o do presidente Alberto Guerra, mas todos os outros grupos distantes. Elas queriam a vez delas. Gente, eu acho triste, eu acho patético o que aconteceu. Esse conflito todo ter tirado um cara diferenciado da possibilidade de presidir o Grêmio. Eu acho lamentável isso. O Marcelo Marques, por ser um cara diferente, desistiu. Por ser um cara diferente, a gente queria ele na presidência, mas justamente por isso ele viu que ali não era o ambiente dele. Entendendo que ele tem a empresa dele para cuidar, muita gente depende da empresa dele, ele tem a família para cuidar, ele falou, cara, esse meio não é para mim. Ele viu que o meio iria, de certa forma, em algum momento, engolir ele. Porque é difícil um contra todos, ou quase todos. E o Marcelo tomou essa decisão, que é péssima para o Grêmio. Talvez seja melhor para ele mesmo. Para o Grêmio é péssima a decisão. Ele vai ajudar? Eu não sei agora de que forma ele vai ajudar.
porque ele já ofereceu dinheiro, o presidente Alberto Guerra, por exemplo, achou mais interessante não pegar, pelas dívidas que o clube já tem. Ele não vai entregar dinheiro na mão de qualquer um para contratar qualquer jogador, porque senão o investimento pode ser colocado de forma equivocada, como infelizmente acontece na maioria das vezes, não só com esta gestão, mas com a gestão anterior também. Quando o presidente Romildo teve dinheiro para gastar, gastou de uma forma terrível, né? Acertou muito mais quando não tinha dinheiro, sendo mais criativo e apostando principalmente na base. Então é o filme de terror. Se tudo caminhava para o Grêmio ter, entre aspas, a sua SAF não sendo SAF, né, o mundo ideal, né, um investidor, um gremista que queria presidir o clube com novas ideias, agora a gente está regredindo nesse processo. É péssimo e agora surgem novamente nomes, né, o caminho está aberto para o Paulo Calef, para o próprio Antônio Dutra Júnior, para o presidente Alberto Guerra, se não for ele, a tendência até que não seja o Rossato, ou daqui a pouco o Luciano Feldens. O Rossato é o vice-futebol atual do Grêmio e o Luciano Feldens é integrante do Conselho de Administração, é um dos vice-presidentes eleitos. E até outras pessoas, Denis Abraão, né, também, obviamente, e até outros que possam querer se candidatar. O Vladimir Chieli, por exemplo, em determinado momento foi candidato. O caminho está aberto para toda essa galera. A gente vai ouvir falar muito sobre política do Grêmio, tá? Muito mais, porque todo mundo está vivo de novo nessa disputa. Todo mundo está vivo de novo. Quem mais deveria estar vivo era, sem dúvida alguma, o Marcelo Marques. Agora todo mundo está vivo de novo. Mas, pelo menos no primeiro momento, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Registro isso. Mas, pelo menos num primeiro momento, o Calef me parece que será colocado, caso ele confirme, né, novamente a candidatura, né, retome a sua candidatura, me parece que ele será o favorito, né? Parece que ele terá a preferência dos gremistas, mesmo que fosse de outro grupo e não do grupo que o Marcelo Marques estava inserido. Vamos ver como vai caminhar. O Calef cresce, todo mundo cresce de novo, mas eu acho que o Calef é quem mais cresce nesta disputa. Lamentável, eu acho lamentável sim a desistência do Marcelo Marques, mas entendo ele. Acho lamentável para o Grêmio, mas entendo a decisão que ele tomou. O ambiente político do Grêmio é horroroso, é nojento, e é muito difícil realmente circular nesse meio. E o Marcelo se assustou com o que viu. E eu temo pelo futuro do Grêmio. Porque essas pessoas, elas não entendem nada de futebol, a maioria, não são todos, mas não entendem nada de futebol e entendem de ego. Pensam em si e não no clube. Esse conteúdo tem a força de A Hora do Pastel, a maior franquia de pastéis do Brasil. Vai lá na Hora do Pastel, deixa o cupom GRENAL10 para ganhar 10% de desconto. É um pastel crocante com recheio generoso e um sabor que vai te conquistar. A Hora do Pastel. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Na verdade, um tema só, né? Um tema bem importante, uma verdadeira bomba. Um abraço e até o próximo conteúdo.